Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Agora, 74 dias das nossas eleições presidenciais. Outubro já está chegando e eu gosto sempre de salientar aqui que eu e você somos sobreviventes. Nós escapamos de um governo, de uma gente que fez tudo para prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa saúde. E nós estamos hoje aqui, nós somos testemunhas de um presidente que age como um criminoso tentando fugir da polícia e da justiça, e para isso ele está lançando mão de situações absolutamente absurdas, inusitadas, estarrecedoras, que em nenhum lugar do mundo alguém viu algo parecido. Pois bem, mas quais são os desdobramentos desses atos todos que o presidente realizou? Será que nós estamos de fato na iminência de termos aqui uma ruptura completa? O Brasil vai virar de cabeça para baixo? Nós estamos com todas as forças políticas, os poderes, todos eles reféns de uma situação que é absolutamente imutável? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, te convido a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e não esqueça de dar o seu joinha, né? Lembrando também que todos os dias eu abro o chat para bater um papo com vocês entre 5 e 5 e meia da tarde, todos os dias, onde eu bato um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar às 5h30. Gente, ontem, então, todos convidados. Então, ontem, gente, eu já tinha feito 2 vídeos falando do que poderia acontecer desse encontro que Bolsonaro articulou com os embaixadores de diversas partes do mundo. E tudo aquilo que eu coloquei aqui acabou se confirmando, né? Os embaixadores não falaram absolutamente nada, o encontro já nasceu prejudicado, porque todo mundo já sabia qual seria a pauta. Muitas pessoas estão salientando o cometimento de vários crimes que o presidente acabou cometendo e esqueceram de um, né? Que é mais um crime de improbidade, um crime de desvio de finalidade, quando para essa reunião ele não convocou todos os embaixadores, ele fez uma seleção de alguns embaixadores que se julgavam mais próximos, analisava ali que seriam mais próximos politicamente, e outros não foram convidados, uma situação completamente absurda, antidiplomática, enfim, uma situação estarrecedora, constrangedora de uma maneira geral. E hoje alguns líderes de instituições, algumas pessoas estão começando a se movimentar porque estão percebendo que o nível de preocupação que nós temos até esse momento está muito tímido. A gente tem que aumentar aqui nossa indignação em função dessas situações todas que estão acontecendo. Então agora de tarde, nessa terça-feira, eu estou vendo aqui a matéria de última hora aqui no Estadão, Estado de São Paulo, que organizou um seminário. A matéria diz: após novo ataque ao sistema eleitoral, procuradores dizem a Bolsonaro: a Constituição tem regras, o senhor tem o seu papel, exerça-o. O subtítulo diz: durante o Fórum Digital Corrupção em Debate, promovido nessa terça pelo Estadão e o Instituto Não Aceito Corrupção, o Biratã Casseta, presidente da Associação dos Procuradores da República, Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, e Ivana Penha, Procuradora-Geral de Goiás, defendem reação contundente do Ministério Público em defesa da democracia. Pois bem, senhores procuradores, os senhores podem fazer uma iniciativa como cidadãos direcionada à Procuradoria-Geral da República, assim como eu fiz hoje na minha condição de cidadão. Eu fiz uma representação lá direcionada ao senhor Augusto Aras, ao Ministério Público Federal, que ganhou o número 2022-005690. O que eu fiz? Eu simplesmente salientei ali para a Procuradoria da República que nós temos um presidente que cometeu uma série de crimes de responsabilidade, previsto lá no artigo 85 da Constituição, inciso 2 e inciso 5º, além de outros crimes também comuns que ele cometeu e que podem ser, inclusive, denunciados para que depois que ele saia da presidência da República, ele responda criminalmente. E como é que o presidente da República agiu depois da enxurrada de críticas, enxurrada de análises absolutamente desfavoráveis, inclusive do pessoal dele, em relação a esse encontro de ontem? É um encontro absolutamente infame, eu não vou nem chover no molhado aqui com vocês, né? Fez agressões pessoais ao ministro da Suprema Corte, mentiu descaradamente, colocou esse material no YouTube, e o YouTube merecia também, né, uma crítica muito contundente, porque como é que deixa esse tipo de material ficar circulando nas redes, contendo uma série de mentiras comprovadamente mentiras, né? Pois bem.
E o presidente da República hoje, na sua manobra diversionista, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por medida do ministro Alexandre de Moraes, determinou a retirada do YouTube de vídeos mentirosos que tratam de questões políticas, adversários, especificamente o ex-presidente Lula. O que fez o Bolsonaro hoje? Ele deve ter recrutado lá a sua filha para fazer um Twitter, né? Porque a linguagem é uma linguagem totalmente infantil, né? Ele querendo ali desafiar o Alexandre de Moraes. Eu gosto de salientar sempre, o Alexandre de Moraes vai ficar no Supremo Tribunal Federal até os 70 anos. O Bolsonaro está com o seu destino aí nas mãos do povo brasileiro a partir do dia 2 de outubro. Ele, se perder o poder, ele vai ter sérios problemas mais à frente. Então ele fez uma chacotinha. Ele fez aqui, publicou, líder de facção criminosa, aí colocou, reclama de Jair Bolsonaro e revela que com o partido dos o diálogo com o crime organizado era cabuloso. É o grupo praticante de atividades ilícitas, olha o texto, gente, totalmente infantil, coordenadas, denominado pela 16ª e terceira letra do alfabeto, com saudades do grupo do animal invertebrado, cefalópode, pertencente ao filo dos moluscos, né? Enfim, uma coisa assim totalmente ridícula. Me lembrou esse material aqui, a rainha Isabel II da Espanha, nos anos de 1830, 1850, por aí, que assumiu o trono muito criança e era criticada ali justamente por exercer o reino, o governo, de uma forma totalmente infantil, né? Mas eu acho que nem a Isabel II, aliás, ela tinha um apelido, né? A rainha dos tristes destinos, né? Pois bem, me veio à cabeça essa história aqui, porque parece que é alguma reencarnação da rainha dos tristes destinos, a Isabel dos tristes destinos, que está influenciando ali o presidente da República com esse tipo de situação. E em termos de autoridade, depois da repulsa que nós vimos de muitas pessoas, a gente esperava que o presidente da Câmara falasse alguma coisa, o Arthur Lira. Mas o Arthur Lira, ele é sócio do Paulo Guedes, ele é sócio de alguns esquemas, ele é o dono do orçamento do nosso país, ele está se dando bem com essa criatura desclassificada, ou inclassificável à frente do nosso país. Então, qual foi o pronunciamento que ele fez depois dessa patuscada do Bolsonaro? Luciano Barbosa declara apoio a Rodrigo Cunha e Davino Filho. Tá de sacanagem, senhor Arthur Lira? O senhor pensa que o senhor vai escapar se acontecer alguma tragédia aqui no Brasil? O senhor pensa que o senhor está na boa, né? Pois bem, então seria bom o senhor escutar pessoas mais inteligentes, mais antenadas, para o senhor ver que se acontecer alguma coisa ruim no Brasil, o senhor não vai escapar não, tá? O senhor não é considerado o homem mais honesto do mundo por ninguém, nem pela direita e muito menos pela esquerda. Então, fica aí o registro, né? E aí as situações que transgrediram aqui nossos limites estão circulando o mundo afora. Hoje o UOL está dizendo aqui, New York Times, diplomatas ficaram abalados após reunião com Bolsonaro. Eu fui dar uma checada aqui, de fato, eles publicaram aqui a matéria, falando dessa coisa absolutamente surreal, estupefaciente, né? Que está acontecendo. E aí a gente vai vendo aqui vários analistas também. A Folha fez um apanhado aqui com alguns juristas e a gente tem a seguinte manchete. Bolsonaro cometeu crimes passíveis de cassação e impeachment em fala a embaixadores. Gente, o Bolsonaro está cometendo crimes faz muito tempo. Durante a pandemia foram crimes reiterados e ele só se manteve no poder porque existe uma estrutura de poder que está lucrando com a figura do presidente da República até agora. Essas estruturas, elas ainda talvez não tenham enxergado o perigo que elas estão correndo. Inclusive os grandes veículos de comunicação que estão dando muita linha nessa história aí e podem sofrer consequências muito graves. Eu vou conversar com vocês do que é que eu estou falando. Pois bem. Eu vi uma coluna hoje do Reinaldo Azevedo, Bolsonaro ainda mais criminoso do que antes, nem a mentira nova ele inventou. E o Reinaldo aqui elenca aqui uma série de crimes, como eu tenho falado para vocês, não vou chover no molhado. Mas isso é um sinal que muitos colunistas estão percebendo os movimentos de um presidente que se comporta como um criminoso para escapar da polícia. Um ex-ministro do Bolsonaro, né, o Weintraub, provoca Bolsonaro após ato com embaixadores, né? Discurso de derrota. Ele está colocando... E que foi isso mesmo, né? Bolsonaro borocochou ali tentando convencer
Ele não tinha convicção do que estava falando, ele sabe que o que ele estava dizendo era uma farsa sobre as nossas urnas eletrônicas. A família do Bolsonaro toda se elegeu a vida toda com essas urnas, então agora que as urnas ficaram com algum tipo de suspeição. E o jornal Folha de São Paulo publicou também, no dia de hoje, um editorial com o título "Presidente golpista, Bolsonaro barganha com o Congresso Liberdade para atacar a democracia". Isso tem que acabar. O tom, gente, é esse. O tom que tem que ser esse. Quando eu estou dizendo para vocês que os meios de comunicação ficaram muito silentes durante os últimos tempos, e muitos acham que vão escapar incólume se a gente tiver aqui alguma situação mais turbulenta no Brasil, é bom que eles saibam que está circulando nas redes bolsonaristas. Eu recebo aqui, às vezes, num dos grupos que eu faço parte, que tem alguns eleitores de Sua Excelência, eu recebo algum material. E hoje está circulando aqui uma ameaça muito grande às organizações Globo, né? Eu vou só ler aqui o título aqui desse texto que está circulando aí. Os transmissores da Globo precisam ser lacrados urgentemente em todo o Brasil, pois tal emissora fugiu completamente da finalidade para a qual foi autorizada a funcionar e, portanto, já não se justifica que ela continue no ar. Hoje ela não passa de uma facção cujo único objetivo é derrubar o governo do Brasil democraticamente eleito. Bom, então é bom que os donos da emissora saibam que tem muita gente nesse universo bolsonarista que não vai aliviar se tivermos aqui no Brasil qualquer tipo de ruptura, de situação mais complicada aqui no Brasil. E um dos primeiros lugares que sofrerá algum tipo de sanção, algum tipo de ataque, são essas figuras aqui, essas instituições, a instituição principal, que eu acabei de dizer para vocês. Não sou eu que estou inventando. Se eles tiverem o bom senso de entenderem o que está acontecendo, eles mudariam um pouco a abordagem que eles estão fazendo de Bolsonaro, ou sobre Bolsonaro, aliviando o Bolsonaro nas coisas principais que ele faz contra o Brasil. Alguns colunistas levantaram, né? Ele utilizou a estrutura do poder público ontem. Gente, o Bolsonaro está usando a estrutura do poder público desde quando ele se elegeu. Essas carreatas, essas motociatas, essas marchas com Jesus, que eu tenho denunciado sempre aqui, sempre se utiliza dinheiro público e sempre se utiliza a estrutura da TV Brasil, a estrutura do poder público, o avião, os aviões, os cartões corporativos, tudo isso tudo é absolutamente ilegal. Só agora que algumas pessoas estão acordando, bom, antes tarde do que nunca, né? E a gente vai vendo outras situações. Até mesmo dentro das Forças Armadas não há uma unidade, né? Aqui um tweet aqui do general Santos Cruz. Vergonha para o Brasil. Um absurdo o presidente da República reunir embaixadores para falar mal do próprio país. Isso é traição. O nome que se dá dentro das Forças Armadas a esse tipo de comportamento é de traição previsto ali no Código Penal Militar. Vexame internacional jamais visto. É o presidente da República denegrindo o próprio país. O Brasil não merece e nem pode aceitar tal insanidade. Então, a gente vê que tem algumas pessoas influentes dentro das Forças Armadas que estão se pronunciando também. E as mídias também, a gente vê coisas como essa aqui, ó, a CNN, que é uma corporação também do mercado, deu espaço aqui para o William Vac dizer algumas coisas sobre isso também, né? Vamos acompanhar aqui um trecho. O mundo está sabendo a partir de hoje, oficialmente, que o Brasil, nosso país, é uma republiqueta que elege seus dirigentes políticos com urnas fraudulentas. E insiste essa republiqueta nessa prática nefasta. Embaixadores de dezenas de países ficaram sabendo hoje, oficialmente, que as principais autoridades do judiciário nessa republiqueta estão mancomunadas com fraudes. E que é grave o risco de instabilidade política nas próximas eleições. Bom, ele vai falando o texto dele aqui, vou colocar para vocês o tweet do general que reproduz esse do William Vac aqui. Mas fato é o seguinte, que quando o Bolsonaro questiona a legitimidade das urnas, ele questiona a legitimidade de quem foi eleito por essas urnas. E é bom lembrar que outros presidentes e governadores foram eleitos nesse sistema. E como pessoas que podem indicar, inclusive, membros para o Poder Judiciário, para vários órgãos do Poder Judiciário, isso faria com que todos esses magistrados também fossem considerados legítimos.
o Supremo Tribunal Federal ilegítimo, tudo ilegítimo, né, no Brasil. Então, a gravidade é essa, gente. Nós temos a Isabel II, reencarnada ali na figura do presidente da República, brincando com tweet de molusco, enfim, fazendo palhaçadas no meio dessa situação toda. Tem um vídeo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, do Alan dos Panos, né, que brinca com essa história, né, fazendo aqui uma montagem aqui, do Bolsonaro falando mal do nosso processo. É muito interessante. Eu vou colocar um trechinho para vocês aqui. Vamos lá. O que está certo é o que está sendo feito. Nós temos controle, fiscalizamos e agora o Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o número de urnas a serem sorteadas no dia das eleições para mandar para os partidos irem lá junto com a Polícia Federal para checar essas urnas. Eu não posso provar que houve fraude. Então, com as Forças Armadas. Então, gente, esse vídeo aqui, ele está muito interessante. Ele tem uma montagem muito irônica, muito engraçada, que mostra aqui que o principal fiador que as nossas urnas são confiáveis é o presidente do partido Bolsonaro. O presidente que foi tão encalacrado com tantas coisas, né? O Valdemar da Costa Neto. E uma figura que anda muito escondida ultimamente, né? Há algumas semanas não dá plantão lá no Ministério da Economia, é o Guedes, né? Que descobriu agora, segundo a coluna aqui do Kufer, o Guedes só notou urgência da fome em ano eleitoral, o discurso antes era outro. Mostrando a hipocrisia de como esse governo está atuando cada vez mais para interesses corporativos de grandes grupos econômicos, esquecendo o povo, né? Então, essa matéria vale a pena, vou colocar também para vocês na descrição desse vídeo, mas são contra essas iniquidades todas que eu e você estamos aqui todos os dias, trocando as nossas impressões, conversando, tentando alertar outras pessoas. Infelizmente, aquelas que já foram absolutamente sequestradas mentalmente pelo bolsonarismo, essas não tem mais jeito. Essa aí só um governo muito bom para poder fazer essas pessoas no futuro mudarem de opinião. Mas as pessoas que ainda não se decidiram, essas a gente tem que alertar o tempo todo, que nós temos um criminoso, um presidente que age como um criminoso contra o nosso país, contra a nossa vida, contra a nossa existência, apenas para se proteger, escapar da polícia, escapar da justiça e manter os seus privilégios. É isso que está acontecendo. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.